Entende isso? Então, tem pessoas que elas se sentem culpadas e vai protelando a culpa, e ela vai protelando a culpa, e elas começam a se tornar uma autocondenação. Entenda o seguinte, a culpa momentânea, ela gera arrependimento. A culpa é saudável quando ela está regida, ela está debaixo do governo de Deus. A culpa se torna saudável porque gera arrependimento. Ninguém se arrepende daquilo que não se sente culpado. Quando você comete um erro, a tua consciência começa a acusar, o Espírito Santo, ele começa a trabalhar a sua consciência, e aí você se torna um pai melhor, se torna um marido melhor, gera em você uma transformação. Mas depois que passou dessa fase do arrependimento, eu falei sobre isso na escola de líder. Sabe o que é intimidade com Deus? Abrindo um parênteses aqui da mensagem, eu falei na escola de líder hoje que a intimidade com Deus não está no quanto você revela a Deus para as pessoas. As pessoas entendem, nossa, aquela pessoa ali tem tanta intimidade com Deus, né? Não, isso é dom espiritual. A profecia é um dom espiritual, é uma função ministerial. É para cumprir uma função ministerial. Você diz, ó, Deus manda te dizer isso, ou Deus me revela isso. É um dom, não confunda com intimidade com Deus. Pode ter pessoas que não oram, pode ter pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus, ter o dom de revelação. Como tem pessoas que têm o dom da palavra, que pregam de forma excelente, mas não têm intimidade com Deus. É um dom que ele tem, ele não tem intimidade nenhuma. Tu fala, nossa, que pregação. Quem está entendendo isso? É um dom, é um ofício. A pessoa que tem intimidade com Deus não é aquela que revela Deus para as pessoas, é aquela que Deus é revelado para ela mesma. A pessoa que tem intimidade com Deus é aquela que consegue deixar o Espírito Santo trabalhar na sua própria consciência para moldar o seu caráter. Eu falei sobre isso hoje de manhã, a diferença de Beit Tefilá para Tefilá, que é a intercessão, para Lehit Palel, que significa julgar a si mesmo com verdade. Existe a intercessão que eu faço para os outros e existe a oração que eu faço para mim mesmo. Ou seja, a oração, Lehit Palel, significa julgar a si mesmo com verdade. Você não está dentro do quarto conversando com Deus, Deus aponta um erro para você e você vai querer enganar a si mesmo, só está você e Deus diz, cara, você não tem como se ocultar de mim. Pô, tu esquece que eu sou Deus? Tu está falando, eu estou falando contigo, estou apontando o teu erro, tu está querendo escapar de lá e de cá, ou tu deixa eu acusar a sua consciência para haver uma transformação, ou eu não vou poder trabalhar na sua vida. Quando alguém aponta um erro teu, você tenta até arrumar uma desculpa e diz, não, não foi bem assim, cria um caso para justificar o teu erro. Mas quando você sabe que tu está diante de alguém que conhece a tua vida desde o início até o fim, não tem como mais você querer justificar, é só se render. Sabe o que eu acho lindo? Eu falo isso olha, gente, não é querer trabalhar uma estrutura de prepotência e de querer mostrar que é mais do que representa ser. Então eu vou dar um testemunho meu. Eu me sinto uma pessoa com intimidade com Deus, não porque eu revelo Deus para as pessoas, mas a minha esposa sabe, quando eu erro, eu sou fácil de quebrantamento. Eu vou lá e falo, amor, me perdoa, eu errei. Eu não demoro 2 dias para pedir perdão. A pessoa que tem intimidade com Deus, ela deixa Deus trabalhar na consciência dela e ela corre rápido para se consertar. O quebrantamento na consciência é sinal de intimidade com o Espírito Santo. Quando você briga com a pessoa, com o marido ou com o filho, e você fica 5 dias sem falar, isso mostra o quanto você está distante de Deus e longe de ter intimidade com Deus. Porque quem tem mais intimidade com Deus é que é mais quebrantado, que ouve Deus na sua consciência. Irmãos, uma mulher que diz que é homem de Deus, mas fica 2 dias sem falar com o marido de cara emburrada ou qualquer motivo, não é mulher de Deus. Não é. Eu não considero como mulher de Deus e nem considero como quem tem intimidade com Deus. A pessoa que tem intimidade com Deus é aquela que corre mais rápido possível, como pés de corça, para se consertar, porque a sua consciência não lhe permite ficar mais 1 minuto sem se consertar naquele ambiente ruim, naquele ambiente maligno. Quem está entendendo isso? Então Deus ele trabalha na nossa consciência para isso. Essa é a força da consciência. Amém? Aqueles homens foram largando as pedras. Agora, a consciência de Deus. Sabe, eu achei muito interessante uma palavra de um pastor, ele disse o seguinte, eu só subo para pregar depois que eu tomo a consciência da presença de Deus no local.
Isso é muito interessante, quando você começa a ter ali na mente, criar uma ideia de como está acontecendo agora no reino do Espírito. Né, e o posicionamento dos anjos, a situação espiritual, imaginar os olhos de Deus focados em você antes de você conduzir uma palavra. Isso também é tremendo. Quem entende isso? Outra coisa, tem um homem chamado Philippe Once, ele tem um livro, o autor Philippe Once, que eu falei isso no seminário ontem, ele menciona uma mulher chamada Joana em seu livro, em que ela foi chamada para palestrar ou ensinar sobre o amor em uma penitenciária mais violenta da África do Sul. A África do Sul, irmãos, embora as mulheres sejam inferiorizadas em muitos países, a gente sabe que ainda existe esse preconceito acerca das mulheres, um menos, outro um pouco mais. Mas a África do Sul é um país que se livrou da segregação racial agora há pouco tempo, com Nelson Mandela e tudo mais. É um país muito preconceituoso ainda, principalmente quando se trata de mulher, está ali próximo do Oriente Médio, está na África, está ali, tem muito preconceito. Dar voz para uma mulher como deram, confiaram a ela, a ministrar sobre o amor, palestrar sobre o amor, em uma penitenciária mais violenta de um país. E essa mulher conseguiu despertar e trabalhar ali naquele lugar onde o nível de violência diminuiu significativamente, praticamente quase a zero. Então ela chamou os olhares, a atenção dos olhares do país inteiro e perguntaram para ela como que ela conseguiu fazer esse trabalho. Ela disse, na verdade eu não fiz quase nada, a única coisa que eu fiz foi orar e pedir a Deus para despertar a consciência desses homens acerca do amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele está em todo lugar. Quem entende isso? Uma pessoa que está no tráfico de drogas, nesse momento, Deus não ama ela menos do que me ama. Deus não ama, por exemplo, uma pessoa que está agora na prostituição mais do que a mim. Que é isso, apóstolo? Não, você é filho de Deus. Entenda o seguinte, nós criamos uma ideia assim, aqueles que aceitam Jesus receberam o poder de andar como filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, irmãos. Tem pessoas que não têm consciência de que é, e tem outro que já tomou a consciência de que é. Se você toma consciência de que você é filho de Deus, tu vai andar como filho de Deus. Se você não toma essa consciência, você vai andar como qualquer homem. Quem entende isso? Então, apóstolo, se Deus ama o Senhor, igual ama, por exemplo, um traficante que está agora, sei lá no morro, me explica que eu quero entender isso. A diferença entre ele e mim é que foi me revelado o amor de Deus. Eu tenho hoje a consciência do amor de Deus e ele não tem a consciência. O amor de Deus não muda. Nós que decodificamos, nós que passamos a conhecer. A diferença de um crente para o outro é o quanto ele conhece mais do amor de Deus, quanto ele tem mais consciência do amor de Deus. Quanto mais oração você faz, quanto mais relacionamento com Deus tu tem, mais lhe é revelado o amor de Deus. E quanto mais lhe é revelado o amor de Deus, mais você tem gratidão, mais você cresce, mais você avança de nível. Não tem nada a ver que Deus ama mais Beltrano do que Cicrano. Não tem nada a ver. O amor de Deus por você é o mesmo amor por mim. A única diferença, talvez, que pode acontecer de você para mim, a diferença é que, de repente, eu conheço mais do amor de Deus, então eu sou mais grato. E quanto mais grato, mais favor eu tenho da parte de Deus. Quem está começando a entender? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus vai despertar sua consciência. Você precisa entender isso hoje. Vamos lá, 2 Samuel 7. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias que se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. O versículo 1 diz assim, no capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eliezer, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Qual é a consciência
da presença de Deus, você ter ciência, ter a consciência da presença de Deus. Imagina que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Quanto tempo que ficou a arca? 20 anos na casa de Abinadab. Eu fico imaginando quando a arca entrou na casa de Abinadab, a festa que não foi. A arca do Senhor entrou aqui. Ele sabia dos feitos da arca. Quando os filisteus mandaram devolver a arca, disseram: a presença de Deus, de Israel, está fazendo mal para nós. Entenda, meu amado. Quando os filisteus venceram a guerra contra Saul, eles levaram a arca. E quando eles levaram a arca para a terra deles, Deus começou a atacar eles com úlceras e hemorroidas. E eles começaram a ser atacados de úlceras e hemorroidas. E aí eles pensaram: essa arca do Deus de Israel não está nos abençoando. Sabe por quê? Porque a arca, ela potencializa aquilo que está dentro do coração do homem. A presença de Deus faz aflorar. A palavra do Senhor diz que aquilo que você faz nos porões será anunciado de cima dos telhados. Se você peca escondido, todos vão saber da sua vergonha de cima dos telhados. Mas se você honra a Deus e o culto, Deus também vai anunciar de cima do telhado e a honra vai vir sobre a sua casa. Tanto para o bem quanto para o mal. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando bons e olhando maus. Quando você tem a consciência de que Deus está te observando o tempo todo, tudo muda. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo disso? Se eu tivesse botar uma câmera na sua casa escondida durante um mês, quem é crente aqui, diga amém. Se eu botar uma câmera escondida na nossa casa daqui um mês e eu falar assim: fulano, eu coloquei uma câmera na sua casa um mês gravando tudo, só as partes íntimas, seu quarto, banheiro que eu não, mas a sala ali, o ambiente onde as pessoas frequentam. Eu posso colocar no projetor da igreja para todo mundo ver o que tu fez durante esse mês? Tu me autoriza, crente? Será que você não vai ter uma parte você gritando com o teu filho? Será que não vai ter uma parte você brigando com o seu marido? Será que você não vai ter uma parte você se exaltando, dando mau testemunho, não? Quando nós temos a consciência de que Deus está o tempo todo nos vendo, isso traz um equilíbrio dentro de nós. Nós nos tornamos pessoas mais comedidas. A consciência de que Deus está me vendo, isso gera temor. Quem entende isso? A consciência da presença. E eles tiveram uma consciência, qual? Vamos levar essa arca para longe daqui. Por quê? Ela faz bem quando ela está no lugar certo. E devolveram e colocaram lá. Pegaram a arca e trouxeram para a casa de Abinadab. Abinadab era um judeu. E ele tinha 3 filhos. Um que ficou para tomar conta da arca, que era Eliezer. E ele tinha outros 2 filhos, chamado Aiô. Diga assim, Aiô. Quem fala? Não é isso não, irmão. Aiô é o nome do cara. Aiô e Uzá. Uzá eram os 2 filhos de Abinadab. E eles cresceram. Eu imagino o que os inimigos temiam. A presença de Deus agora está na casa de Abinadab. Eu fico imaginando Abinadab fazendo festa quando a arca chegou. Vai ficar na minha casa? Vai ficar na minha casa? Que alegria, não era? Levantar de manhã, a arca está aqui na minha casa, que alegria. Mas os anos se passaram. 20 anos ficou a arca na casa de Abinadab. E um dia o filho dele, quando Davi foi buscar a arca, botaram no carroção de boi, e quando Uzá tocou na arca, quando o boi tropeçou, e a arca ia cair, Uzá tocou na arca, ele morreu na mesma hora, fulminado. E Davi parou tudo e disse: como posso eu conduzir a arca do Senhor? Eu fico imaginando, sabe o seguinte, meu amado? A consciência. 20 anos a arca na casa deles e se tornou somente um utensílio dentro da sua casa. Perdeu a consciência do significado. É aquela pessoa que cresce dentro da igreja, mas quando é adulto, nem dizimista não é. Parece que nada que os pais ensinaram ele coloca em prática. Nem ela. É aquela pessoa que cresce dentro da igreja e blasfema o altar. Ele toca no altar, mas ele também fuma maconha.
Ele toca no altar, mas ele flerta com as meninas da igreja. Ele toca no altar, mas ele é mentiroso e pornógrafo. Ele toca no altar e ele é masturbador. Ele cresceu olhando a arca, brincando em volta da arca e se acostumou com a arca era só um utensílio. 20 anos a arca na casa deles, nada aconteceu na casa deles. Quando Davi tirou a arca, que morreu o filho dele, porque aquilo que você não teme, irmão, te mata. A arca tem poder, a presença é gloriosa, mesmo tu não tendo consciência de que ela é. É melhor você despertar a consciência do teu filho, como Deus é poderoso e grandioso, porque a presença dele pode te dar frutos ou pode te matar. Porque a presença de Deus só manifesta o que está no interior do homem. Ou te exalta ou te mata. Mas nunca ninguém vai ficar indiferente na presença de Deus. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga, está ficando bom. Então a arca entra na casa de Obed-Edom. Obed-Edom não era crente, não era judeu. Em 3 meses, diga 3 meses. E em 3 meses, a Bíblia diz que Obed-Edom não são 2 pessoas não. É uma pessoa só. Obed-Edom prosperou em tudo. Ele prosperou em tudo. Aí eu te pergunto, Abinadab era crente. 20 anos a arca, a presença de Deus ficou na casa dele e nada aconteceu. E a arca ficou 3 meses na casa de um ímpio e ele prosperou em tudo. Sabe qual é a diferença da casa de Abinadab para a casa de Obed-Edom? Que a casa de Abinadab, ele já estava pensando, eu estou cuidando dessa arca aqui, Deus está me devendo favor. Essa arca está atrapalhando na minha sala aqui, eu tenho que cuidar dela. Sabe qual é a diferença? Os filhos dele brincaram na arca, talvez até pularam em cima da arca, menosprezaram a presença de Deus, foi um utensílio comum ali, não fez nada. Mas no dia que o filho dele tocou na arca e morreu, ele pensou, como pode uma arca que meu filho tocou nela a vida toda, brincou com ela, não fez nada e agora fez? Porque a arca naquela casa não tinha propósito. A partir do momento que ela encaminhou para Jerusalém, ela está cumprindo um propósito. Se o teu filho toca na arca, quando a arca está andando para um propósito, a decisão não é de tocar ou não tocar, é de ter consciência ou não. Uma pessoa fala assim, eu pequei hoje, entrei na internet e vi pornografia, nenhum raio não caiu na minha cabeça, ontem eu entreguei uma oferta, também parece que não aconteceu nada, então, eu acho que é coisa da minha cabeça, eu posso o que eu quiser, só que um dia a conta vem. Um dia a conta vem. Eu já brinquei, eu estou acostumado a tocar nessa arca aí, eu estou acostumado, desde pequeno eu cresci aí. Morreu. Quem entende isso? Olha para o teu irmão e diga assim, hoje a minha oração é para que Deus gere temor no meu coração e no teu. A diferença entre a casa de Abinadab e a casa de Obed-Edom é que Abinadab todo dia levantava e era indiferente à arca. Obed-Edom levantava e dizia, meu Deus, eu não acredito que a arca do Deus de Israel está aqui na minha casa. Até agora não caiu a ficha. Viu a diferença? Meu Deus, eu não acredito. O que gerou frutos na casa de Abinadab, na casa de Obed-Edom, foi o temor que ele tinha daquilo que ele não se sentia merecedor. É a consciência de que Deus enviou hoje, para mim e para você, que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, a preço de sangue, a preço de um justo. E hoje eu tenho uma arca de Deus na minha casa, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, porque Deus pagou um preço alto para eu ter. Então, quando eu tenho consciência do preço, eu não peco dentro da minha casa, e nem em lugar nenhum. Eu procuro manter a minha mente ligada em Deus, e mantenha a santificação e a paz com todos. Porque eu tenho a consciência do preço, alto preço que foi pago para eu ter a presença.
Quantos estão começando a entender? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga assim para o teu irmão, mas Deus é bom. Mas a presença dele é poderosa, irmão. A presença de Deus não é para prejudicar ninguém, irmão. Na presença de Deus nós frutificamos, na presença de Deus nós crescemos. Deus até respeita e ele diz assim, olha, você tem até o direito de viver longe da minha presença e expulsar a minha arca. Se você não quer viver em consonância com uma vida que aponta, que te alinha com o céu, você tem até o direito de não vir. Mas o que você não tem direito é de querer ficar em pecado e também ter a arca. Isso você não tem direito. Você não tem direito. Você tem o direito, irmão, de pecar, de se prostituir, de fumar tua maconha. Fuma à vontade. O que tu não tem direito é de fumar tua maconha e também querer tocar. Deus disse, olha, atacou eles de úlceras e falou, devolve a arca que eu vou curar vocês, só quero que devolve a arca. Ou você quer a arca, ou a vida de santidade, ou tu quer a arca e o pecado, escolhe um ou outro. Não, então devolve a arca, devolveu. Eles foram curados, Deus não tinha problema com eles, ele falou assim, olha, pode ficar aí, eu vou curar você, só devolve a arca. Ou tem a vida transformada, que a arca vai ficar aí. Agora, o que não pode é você frequentar a igreja, mas não largar o pecado. Tem consciência do que o pecado é pecado, mas fica flertando com o pecado. Quem vai convencer você do pecado se Deus já atacou na sua consciência e você não se deixou moldar pela santidade? Quem vai te convencer se você não quer ser convencido? O Lerito Paleli, julgar a si mesmo com verdade? Se você que está no centro da tua vida não consegue julgar você com verdade, quem vai convencer você de algo que você não quer ser convencido? Seu convencido. Meu amado, o pecado não vai se tornar algo aceitável para Deus porque você quer. O pecado é pecado e pronto. Outro quer arca, outro quer o pecado. Não tem negócio. Para Deus não tem barganha, como disse o Manuel, não tem barganha. Quem entende isso? Quando Davi soube, olha só, Davi não quis levar mais a arca para Jerusalém, ficou com medo. Imagina um homem que tinha intimidade com Deus, irmãos, era Davi. Ele deixou a arca na casa de Obed-edom e falou, como é que eu posso conduzir essa arca? Meu Deus. A arca matou o cara, que a arca estava na casa, 20 anos na casa do camarada, matou ele. Como que eu vou conduzir essa arca? Aí entra o temor, não entra? Entra ou não entra? Mas quando ele ficou sabendo, eu quero essa arca longe da minha casa. Tá doido? Aqueles filhinhos que eu tenho lá, Amon, Absalão, e vai todo mundo, vai cair um atrás do outro. Imagina o filhinho abençoado que ele tinha. Amnon, Absalão, Tamazinha, que se fazia de doente para poder namorar o irmão, seduzir o irmão, porque depois a culpa é só daquele que pega, né? Mas aquele que oferece nunca é o culpado. O culpado é só de Davi, mas Betseba que toma banho e fica pelada para todo mundo ver. Irmão, se tu está tomando banho e alguém consegue ver você tomar banho pelado, a culpa não é de quem viu, não. Você sabe muito bem onde tem uma janela, onde tem um terracinho. É só fechar o vasculhante. Então a culpa é só de Davi, né? É claro, a culpa é de quem tem mais autoridade. O problema é esse, quem entende? Ah, Davi pecou, tá bom, a janela do rei lá e eu estou aqui. Ela não está vendo Davi não, vasculhante aberto, bota a cortininha, toma banho no outro momento. Não é isso? Aí a culpa só cai em um. Irmãos, a culpa é dos dois. Quem está começando a compreender? Diga, meu Deus, Deus está falando, hein? É contigo, não é comigo não. Só que Davi, ele fica sabendo, meu amado, que Obed-edom está prosperando. E ele vai até a casa de Obed-edom para buscar a arca.
Irmãos, a presença de Deus começou a frutificar e abençoar Obed-edom, abençoar ele em tudo, prosperar em tudo, abençoar em tudo, prosperar em tudo, abençoar em tudo, prosperar em tudo. Que Davi falou, vou lá buscar a arca. Entenda, meu irmão, a presença de Deus vai começar a prosperar a tua casa, que pessoas vão até a tua casa para buscar a presença de Deus. Quem entende isso? Agora você pode dar outra salva de palmas. Esses são os sinais de despertar o interesse. Teve uma pessoa que falou assim uma vez, poxa, eu não entendo por que Beltrano, Cicrano, eu já convido as pessoas para ir para a igreja, eu falo para eles, Jesus tem um plano na sua vida, que não sei o que lá, aquilo outro. Irmãos, eu tive que falar para você que veio aqui, sabe, igual o grito da vitória do Flamengo que está entalado aqui na garganta, veio aqui assim, ó, ficou entalado aqui, e eu na hora, eu pensei, talvez ela não queira e nem esteja desejosa de ter uma vida igual a tua, irmã. Uma vida de gritaria, uma vida de ser vergonhice, uma vida de briga, uma vida de confusão, um mau testemunho terrível. Me perdoa. Aí tu vai querer convencer a pessoa a ter igual a vida igual a tua, ela vai falar assim, não, não deixa do jeito que eu tô, não vem que me amaldiçoar não. Eu vou para a igreja para ter um marido igual ao teu, vou para a igreja para ter uns filhos igual ao teu, vou para a igreja para ter uma vida igual a tua, deixa eu quietinho aqui, irmão. Eu não quero menos pior não, ou mais pior não, irmão, eu quero a excelência. Agora, quando Deus vê a tua vida sendo transformada, você sendo transformado, as bênçãos estabelecidas na tua casa, todo mundo vai querer ir na tua casa para buscar a arca para a casa dela também, porque as pessoas querem o que é bom, meu amado. Agora, aliás, não foi qualquer pessoa que foi buscar a presença de Deus na casa de Obed-edom, foi reis. Os reis vão até a tua casa para buscar o que você tem. Agora você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Quem está entendendo? Eu posso até imaginar, apóstolo Davi, tá? Vou conjecturar. Eu posso conjecturar? Eu falei isso ontem aqui. A Record fez uma novela com aquele Rico Lázaro, durou 6 meses, por uma página. 6 meses de novela? Eu não posso dar uma conjecturada aqui? Eu posso. Imagina só. Abinadab pensando, Senhor, ficou 20 anos aqui na minha casa, e o Senhor ainda leva meu filho, está 3 meses na casa desse cara que acabou de se converter, e o Senhor já abençoou ele. Fico imaginando Deus dando uma resposta para Abinadab. Em 3 meses eu consegui despertar a consciência desse homem do poder da minha presença, o que eu não consegui fazer em 20 anos na tua vida. Ser crente não é o tempo que você se expõe à presença de Deus, é o tempo que você deixa Deus moldar o teu caráter. Você pode ficar 30 anos na igreja, irmãos. Meu amado, se a tua casa entrar em reforma e você passa para a garagem o sofá, passa tudo e passa a morar na garagem para reformar. Se tu ficar 1 mês morando na garagem, tu vai se transformar num carro? Se tu ficar 1 ano na garagem, tu vai se transformar num carro? Frequentar um lugar não transforma a tua vida não, meu amado. Só quem pode se transformar no carro é ter alguma Carmen aqui? Carmen pode, o transforme. Carmen é um transforme. Se teu nome não é Carmen, então tu não vai se transformar em carro nunca. Você está entendendo? A diferença é essa. Estar no lugar não transforma a tua vida. Tem pastor que pode passar 20 anos no púlpito e não ser pastor. Pode ter crente que frequenta a igreja há 30 anos e não ser crente. O que te torna crente não é o tempo que você que frequenta a igreja, é o tempo em que você permitiu Deus trabalhar na sua consciência, moldar a sua vida e tu dar os frutos que a presença de Deus nos oferece. Vocês estão difíceis demais de aplaudir o Senhor. Pelo amor de Deus. É o Senhor, irmão. É a glória de Deus. Quer ver um exemplo? O que a presença de Deus faz? A consciência da presença de Deus? Um dia, quantos de nós nós não sentimos inadequados para algo? Eu já me senti inadequado para algumas coisas. Eu já me questionei algumas coisas a Deus. Senhor, será que
esse era o meu chamado mesmo, ser pastor? Será que eu passei nessa terra para isso? Não é isso? A gente se questiona, porque a gente ouve uma crítica de uma pessoa, de uma outra, a gente pensa, não é só porque a pessoa, o diabo está usando a pessoa, de repente o Senhor está querendo me empurrar para uma outra situação, eu acho que não foi. E vem isso na nossa mente, não é isso? No nosso coração. Isso aconteceu com Arão, quando um homem chamado Abitão e Datã, esses dois homens, começaram a questionar o chamado de Arão e disseram, por que Arão tem que ser o sumo sacerdote? Isso é coisa de casa, isso aí, irmãos, meu Deus, nepotismo. Nepotismo é dar cargo para a família. Se tu é um político, dá um cargo para o irmão, para a esposa, é nepotismo. Isso aí é nepotismo. Olha só que interessante, né? Deus chama Moisés, aí vai lá e chama Miriam para ser a profeta e chama o irmão dele para ser o sacerdote. Isso é coisa de casa, irmão. Por que eu não sou o sacerdote? Todo mundo sabia aqui que quem aconselhava o povo no Egito aqui era eu, quando Moisés estava lá 40 anos fora. Por que não sou eu? E aí começaram a questionar, né? O chamado dele, o chamado dele. O pastor dessa igreja não era para ser esse, não, era para ser o outro. Era para ser aquilo outro. Começaram a questionar. E Arão chegou para Moisés e disse, meu irmão, eu vou entregar esse cargo, cara. Eu não quero criar problema, não. Levanta outra aí, Moisés disse. Moisés foi até Deus e questionou, Senhor, não foi tu que mandou eu levantar o meu irmão? Estou questionando a autoridade sacerdotal dele. E aí a Bíblia diz que Deus disse, chama todos aqueles, os 12 príncipes de cada tribo, e cada um tem o seu cajado, que é uma vara seca, o cajado é uma vara seca, e coloca na presença da arca a vara que frutificar, é esse que é o meu escolhido e o meu chamado. E a Bíblia diz que a vara de Arão foi a única que deu frutos, não somente deu frutos, flor, mas também deu frutos. A vara frutificou na presença de Deus. Irmãos, quando você é chamado por Deus, até em tempo de deserto, você dá fruto. Porque estavam caminhando no meio do deserto. Quem entende isso? E os frutos respaldam o seu chamado. Quando as pessoas duvidam, elas podem ter uma ideia de quem você é, mas quando as pessoas veem a sua família transformada, um marido que não andava nem de mão dada contigo começa a andar de mão dada, quando as pessoas começam a ver a sua vida transformada, tudo acontecendo na sua vida, contra fato não tem argumento. Quem entende isso? Ontem eu estava pensando sobre isso e Deus me deu uma revelação da língua portuguesa. Tudo tem um propósito, né, de entendimento. A palavra pretérito imperfeito, ela fala de um passado mal resolvido. O pretérito imperfeito é um passado que ainda está acontecendo no presente. Por exemplo, eu comecei a construir a igreja, ela está sendo construída agora. No inglês eles chamam isso de gerúndio. Você sabia que, por exemplo, no português, não existe essa linguagem de dizer, alô, você pode resolver uma questão para mim? Posso, amanhã eu vou estar resolvendo isso. Não existe estar gerúndio no futuro. No português não é isso. Vou estar resolvendo isso amanhã. Isso é um erro de português crasso. Amanhã eu vou resolver. Eu não vou estar resolvendo, porque não é um verbo contínuo no futuro. Não existe. Então, o pretérito, agora falando de passado, o pretérito imperfeito é algo que aconteceu no passado que ainda se estende até hoje. O pretérito imperfeito. O pretérito perfeito é algo que aconteceu no passado e não afeta mais aqui. É algo que aconteceu no passado e ficou no passado. Fulano morreu. Então aconteceu algo. Fulano não vem morrendo. Fulano morreu. Quem entende isso? Aconteceu no passado. Agora, o pretérito mais que imperfeito é um fato que aconteceu antes de uma ação no passado. E aí eu entendi que quando Deus pensou em nós, eu vejo que nós estamos no estado do pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito é quando Deus, antes de fazer, antes da ação, é um fato, é uma verdade, antes de uma ação no passado. O que vem antes de uma ação no passado? Provérbios 1:3, porque Deus pensou em nós, Deus te projetou nele, antes da criação do mundo, para ser santo e irrepreensível em sua presença. É um fato antes de uma ação no passado. É como se Deus estivesse dizendo assim para você, olha, o que eu tenho para você não é de agora,
é bem antes o que eu tenho para você, foi estabelecido antes de uma ação. Antes de você nascer, eu já tinha estabelecido. É o mais que perfeito. Então, o que vai mudar tudo isso é a quem você vai se expor. Deus já estabeleceu algo para você. Deus estabeleceu vitória. Deus estabeleceu conquista para você. Deus não te projetou para ver se você ia dar certo ou não. Deus não te projetou para ver se, deixa eu ver se vai ser isso, se vai ser aquilo. Deus te projetou para ser excelente naquilo que você nasceu para ser. Deus não nasceu para ter uma vida deficitária. Deus não te fez para ter uma vida de sofrimento. Ele fez para ter uma vida de muita excelência. O problema é como você tem consciência da presença de Deus. O quanto você tem consciência da presença de Deus vai dizer os frutos que você vai dar. E a vida que você vai ter. Quem entende isso? A sua atitude, a sua dinâmica revela a sua fé. A sua fé traz os resultados. O teu resultado vai revelar o tamanho do seu Deus, meu amado. A sua atitude revela o tamanho da sua fé. E o resultado da tua fé revela o tamanho do seu Deus, eu vou repetir. Está vendo? Cadê a ação? Chegará um tempo, irmão, que eu não vou ter que falar aplauda o Senhor, porque quando Deus dá uma revelação, não vem de mim, é dele para você. Porque fé sem ação não é nada. A fé é a percepção da presença de um Deus que é mais poderoso do que eu. E ele é temível, mas ele é poderoso, ele é gracioso, mas ainda assim ele é poderoso. A consciência de que eu sirvo um Deus poderoso vai me fazer frutificar. Uma vara seca deu fruto. Eu não sei como você chegou aqui, talvez chegou aqui seco, mais do que uma vara seca. Porque uma vara seca caída ali é uma coisa. Agora um cajado é uma vara seca que é manuseada pelo homem o tempo todo. Ela chega a ser lisa, de tão seca. E quando colocou o cajado ali, a vara começou a frutificar. Jesus disse assim, em João capítulo 15. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Viu aí? É Deus festejando pela revelação, tá vendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Qual igreja no mundo você vê o queima de fogos e sentado assistindo? Show pirotécnico. Irmão, se você falar, o pessoal fala, não acredito, vai falar, vem e vê, irmão. Agora tu pode dar uma salva de palmas. Olha aí. Nunca. No dia que você chegou aqui e perguntou, por que essa parede não tem, essa igreja não tem parede? Aí você vai dizer, as coisas que Deus faz hoje tu não entende, mas amanhã tu entenderá. A verdade é que Jesus diz assim, ó, eu sou a videira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos. Assim, um galho está em mim, ele dá muito fruto, e o Pai poda para dar mais fruto ainda. Mas aquele que não está em mim é como um galho que está fora da árvore, que só serve para secar, queimar e ser jogado no fogo, ou seja, não serve para nada. E aí, irmãos, quando Arão coloca a vara na arca, diante da arca, aquele galho está conectado com aquele que haveria de vir, Jesus Cristo de Nazaré. A arca é ele. Ele disse, a vara de Arão está conectada em mim, então dê fruto. Agora, quem é o sacerdote? Aquele que acha que é ou aquele que dá fruto de quem é? Isso mesmo, Cris. Vai lá, puxa aí. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Ah, meu irmão, os reis vão até a sua casa para buscar o que você tem. Ele vai falar assim, meu amado, eu quero o que tu tem. Eu falo assim, eu também quero o que tu tem. Aí fala, o que tu quer? Sei lá, irmão, deixa Deus te usar. Tá vendo essa televisão aí? Tá pequenininha demais, as crianças estão querendo ver. Aline Barros, né? Tá querendo ver o show, né? Quer ver aí, deixa Deus te usar. Irmãos, a presença está frutificando aqui. Tu quer levar a presença, não quer deixar nada?
Não é barganhar não, irmãos. Isso é os frutos da excelência na sua casa. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Salomão, as pessoas no mundo inteiro vinham até Salomão e olhavam e falavam assim, esse homem não está faltando nada. Salomão disse, sempre tem alguma coisa que se pode ser acrescentada. Não olhe pela aparência. E ele se tornou o homem mais rico da face da terra. As pessoas não davam a ele porque viam que ele precisava. Davam a ele porque sabia que ele era uma fonte de bênção. Deus vai fazer de você uma fonte de bênção. Ninguém vai mais falar assim, vou ajudar aquela moça, né? Ela é tão ungida, está faltando um negocinho na casa dela. As pessoas vão olhar, tem de tudo, e falar assim, ela tem tudo, né? Eu vou ofertar na vida deles para que ele tenha mais ainda. Eu não estou ofertando porque ela precisa, eu estou ofertando porque eu preciso do que tem na casa dela. Quem está entendendo isso? A arca frutificou e respaldou. A questão toda é que quando a arca de Deus começa a nos prosperar e nós começamos a usufruir da presença de Deus, chega um momento que nós começamos a perceber e começamos a incorrer em erros de não perceber que esses frutos são provenientes da arca e começamos a achar que esses frutos são provenientes da minha capacidade. É hora que você começa a se perder. Você nunca deve perder a consciência de quem você é e de quem Deus é. Irmãos, eu sou um pastor muito feliz, porque todo dia tem uma ovelha me entregando um presente. Hoje uma ovelha me deu um relógio. Sabe, e relógio para mim é muito mais do que o presente, é profético, porque relógio fala de um tempo novo. Alguém vai falar, estou dando um relógio. Eu falo assim, não, Deus está sinalizando um tempo novo na minha vida. Sabe, as pessoas às vezes acham, eu penso assim, a pessoa, apóstolo ganha perfume à beça. Não é porque as pessoas acham que eu sou fedorento, não. Mas é porque as pessoas, elas gostam de ofertar. E aí eu fico assim, como que eu sou um pastor feliz, né? Mas eu não perco a consciência que as pessoas não estão fazendo isso por mim, só por causa de mim. Mas elas sabem, elas têm a consciência que elas estão agradando a Deus quando elas estão abençoando a minha vida. Eu não perco essa consciência de quem Deus é, de quem eu sou. Eu não perco em momento nenhum a consciência de que eu sou um mero mortal, embora estou sendo honrado pelos homens, pelo reconhecimento da unção. Eu não entendo o que é mérito meu. Se as pessoas estão me honrando, eu tenho consciência, porque a presença está na minha vida. Se a presença for embora, os benefícios vão junto. A honraria vai junto. E quando a pessoa honra um pastor, ele está honrando a Deus no pastor. Ele não está honrando só o pastor. Eu tenho consciência disso. Eu tenho plena consciência disso. Porque senão a gente começa a achar, é um mérito meu. E você começa a sentir até Deus. Pastor Tiago aqui na hora do louvor falou assim, aplauda o Deus dos deuses. Quase que eu falei, que isso, tem Deus agora? Mas é que às vezes a gente fala as coisas, né, pastor Tiago? A gente fala assim, veramente, é rei dos reis, o Deus dos deuses. Que é isso? Mas não, a consciência é que não existe um Deus menor e um Deus maior, não, irmão. Só existe um único Deus. E Ele é Senhor. Quem dá uma salva de palmas para Ele? Eu sou um mero mortal. A consciência de que você é um mero mortal e que você precisa temer a presença de Deus vai te fazer frutificar. A vara daqueles homens ficaram na presença de Deus igualmente a vara de Arão. E por que a vara deles não deram frutos? Porque não tinha frutos dentro dele. A presença de Deus não te dá nada, ela só faz aflorar o que está dentro de você. Aliás, se teu coração é perverso, a presença de Deus vai te dar úlceras e hemorroidas espirituais. Vai manifestar as úlceras que existem já no seu espírito. Quem entende isso? Glória a Deus, amém? Deus é muito bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos. Eu quero dizer uma coisa para você e uma outra coisa, para eu finalizar. A consciência de que das coisas espirituais também nos traz direcionamento. Nós tivemos o Autorizado a Multiplicar ontem e quem esteve aqui soube do que aconteceu aqui.
Quem não tem consciência do que é espiritual vai achar que tudo é natural. Quando eu acordei hoje de manhã, eu olhei o meu portão estava pichado. Aliás, o da garagem já estava pichado, o portão social, ele estava pichado. E com a tinta fresca. E aí, eu posso pensar, deve ter um garoto aqui ou alguém que não tem o que fazer, não é isso? Mas depois de uma unção daquela, eu entendi o que é uma leitura, uma consciência espiritual. Não foi um pichador mal educado que pichou. Pode até ele achar que estava fazendo uma arte lá ou querendo se aparecer, mas eu sei muito bem quem conduziu ele até o meu portão para dizer, eu marquei você, hein? Está aqui. Mas se ele me marcou, significa que eu estou incomodando ele. Quem está entendendo isso? Que não é visto, não é lembrado, meu amado. Meu irmão, acredito que eu tenho consciência que quando Deus quer aterrorizar o inferno, Ele coloca uma foto minha e tua lá assim, e diz assim, meu Deus do céu, é filme de terror tua foto. É filme de terror tua foto lá no inferno. E diz, ai meu Deus, essa mulher, quando ela ora, eu fico tormentado. Eu sei disso. Agora, o triste é quando tua foto é filme de comédia lá no inferno. Aí você tem que ter consciência se eles estão rindo da tua cara ou se eles têm temor da tua presença. Porque sabe que Deus está na sua vida e que a presença de Deus está na sua vida. E aí eu entendi, pode subir. Eu entendi em Romanos 31, quando diz assim, ó, quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem morte, nem perseguição, nem espada, nem escassez, nem profundidade, nem largura, nem distância, nem o porvir. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Porque como é que se chama mais que vencedor? Só se for o Fluminense. Tem o vencedor e tem o Fluminense. Como é que é o mais que vencedor? Como é que funciona isso, né? Sabe o que significa o mais que vencedor? É Deus dizendo assim, olha, eu não vou te poupar de enfrentar lutas, eu só te garanto a vitória. Você, não está escrito em lugar nenhum na Bíblia que comigo você não vai enfrentar luta. Eu estou dizendo o seguinte, você vai enfrentar luta, mas eu estou te garantindo, já está estabelecida a vitória. Imagina um boxeador já entrar no ringue sabendo, a vitória é minha. Imagina o cara for postar uma corrida dizendo, eu só vou disputar, porque é uma questão de protocolo, mas a vitória já é minha. Você já entrar sabendo que ganhou. Então ele disse, meu amado, eu não vou te livrar da luta, porque a luta vai respaldar a sua vitória, mas a vitória é certa. Como é que você vai ter direito à vitória se você não disputou? Na verdade, a dificuldade é só uma disputa, mas a vitória é certa. Então, quando o inimigo, ele olha lá, ele pichou o muro, aí eu vim procurando os muros da rua, você tem um muro ali na rua da minha casa, um azulzinho bonitinho, irmão, peço a Deus que guarde esse muro para não aparecer puxar. Mas eu quero dizer, tem tantos muros bonitos na rua da minha casa, não tem nenhum pichado, só o meu. E eu vim de moto, eu vim fazendo análise, nenhum. Todo pichador, ele quer pichar o muro mais bonito, não é isso? Porque fica mais evidente a pichação dele, mas de ninguém. Se você pichou a minha casa, se arrepende. Se está aqui no seu meio, ele pode estar. Não foi nem o pichador, foi um rabiscador, é. O cara foi lá. Mas sabe o que eu entendo? Que o inimigo, ele veio, ele só para dizer, eu estou aqui em seminário, aí não vai ficar assim não. Aí eu digo para ele, tu sabe quem está dentro da minha casa? Você atreva a pular o muro. Ele tem o cabelo branco como a neve. Ele tem os olhos como chama de fogo. E da sua boca tem uma espada incandescente de 2 gumes. Toda vez, irmãos, que eu estou orando, às vezes, o diabo fica tentando me lembrar o meu passado. Eu falo, meu amado, meu passado é um pretérito perfeito, ficou lá atrás. Se você quer lembrar de passado, então me lembra do pretérito mais que perfeito, porque é um fato que Deus estabeleceu na minha vida antes de uma ação. Porque, meu amado, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando ele tenta, sabe o diabo parar de atormentar a sua vida do passado? Quantos querem essa ferramenta maravilhosa?
Quando ele te lembrar o teu passado, você é uma pecadora, você fumava, você bebia. Quem é você na cesta básica? Começar a querer te ofender. Sabe o que você diz? Tu não me lembrou meu passado, ô cão? Eu vou te lembrar o teu futuro. O meu passado era esse mesmo, mas Jesus já apagou o meu passado. Eu quero te lembrar o teu futuro. O meu Deus vai te triturar com uma espada que vai sair da boca. Ele vai te pisar e te jogar no lago de fogo e de enxofre. Esse é o teu futuro. Sabe qual é o meu? Ruas de ouro. A glória eterna, aquela que tu abandonou, capeta, aquela que tu trocou para se tornar um demônio, eu vou viver eternamente diante do trono dele e você não, capeta. Esse é o meu futuro. Por isso tenha consciência que a luta que você está passando hoje não é para te destruir, é para te promover. Não se preocupe por onde você passa. Se preocupe com quem guia os teus passos. A perseguição é uma ferramenta de Deus para dar curso à nossa vida. Por isso não se preocupe com quem te persegue, se preocupe com quem te distrai. O teu maior inimigo não é aquele que te persegue, porque aquele que te persegue te promove. Agora aquele que te distrai, esse te afunda e te aborta. Tenha consciência disso. Quando vem uma luta, você pensa, essa luta parece ser maior do que eu. Tenha consciência do Deus que é maior do que a tua luta, que Ele está usando essa luta para te alertar de algo que você não consegue despertar a consciência para aquilo. Deus disse, já que você não se conscientiza do que eu quero para você, a luta vai fazer isso por mim. Deus nunca vai deixar você numa área de conforto, mesmo sabendo que tu está confortável. O conforto não é estar num conforto. O conforto é saber que você está no lugar que Deus preparou para você. Se você está acomodado num lugar que Deus não tem para você, tu pode até se sentir confortável, mas tu está anulando a tua existência nessa terra. E Deus vai colocar gigante, perseguição na tua vida, para dar custo na tua vida. O problema, meu irmão, é que o homem não tem consciência de quem ele é, não tem consciência de quem Deus é, e aí ele não anda em temor. Gigante Golias ficou 40 dias afrontando o povo de Israel. Davi, quando chega e ouve a voz daquele gigante, ai meu Deus, eu quero parar de pregar, Jesus. Ainda bem que o culto termina 9 horas. Quando Davi ouve, Josué, a voz daquele gigante, há um transtorno dentro de Davi. Ele disse, quem é esse gigante? A voz daquele gigante gerou um confronto dentro de Davi. Por que não gerou naqueles homens? Porque eles ouviram a afronta hoje, ouviram amanhã, ouviram depois da manhã, eles se acostumaram com a voz do gigante, domesticaram o gigante. Davi disse, eu não vou me acostumar com isso. Vocês estão aqui 40 dias escutando, esse gigante está te afrontando dentro da tua casa, tu domesticou ele, eu vou derrubar ele. Quem é ele para afrontar o Deus vivo de Israel? Como vocês conseguem ouvir a voz dele não te incomoda mais? A voz dele não gera ira no teu coração? A voz do gigante, a voz do gigante te mediocrizou diante do teu Deus que é poderoso. Ele disse, eu vou arrancar a cabeça desse gigante. E ele chegou diante do rei com tanta convicção. Ele disse, olha Deus, deixa eu matar esse gigante. Eu não quero ouvir a afronta dele pela segunda vez, porque eu não quero domesticar ele igual esse exército.
Porque eles dizem que são um exército de Deus, mas acostumaram com a voz do gigante. O diabo se levanta dentro da tua casa, e levanta de novo, e se levanta de novo, e você fica, é assim mesmo, é assim mesmo. Não é assim mesmo não, meu irmão. Tu deixou dormir um gigante dentro da tua casa, tu está alimentando ele dentro da tua casa, tu tem que dar pedrada nele, bota o joelho no chão, até ele bater em retirada da tua casa. Me acostumei com o espírito da pobreza, da miséria. Me acostumei com o espírito da bebida da minha casa. Meu marido não vai mudar mesmo não, ele é prostituto assim mesmo, mas pelo menos ele é bonzinho comigo. Domesticou o gigante. Corta a cabeça dele, meu irmão! Corta a cabeça dele, minha irmã! Ele me trai, mas pelo menos ele é bonzinho. Corta a cabeça dele, minha irmã! Para de deixar a voz do gigante te amansar. Para de se conformar com pouco. Miséria pouca. Tu serve um Deus todo poderoso e se acostumou com miséria pouca. Bota o capeta para correr de dentro da tua geografia. A voz do gigante, você vai sair daqui hoje. A voz do gigante vai gerar uma ira santa dentro de você, para te colocar para orar e jejuar até ele cair completamente. Davi não se deu satisfeito por o gigante ter caído. Ele pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça. Pegou aquele cabeção desse tamanho na sacola daquela bolsa do supermercado, do Super Compra. Jogou aquela bolona na cabeça, nas costas. E Saul falou, tu vai levar para onde isso? Tu pode ficar com a espada, pode ficar com o dinheiro. Essa cabeção aqui eu vou levar comigo. Davi levou a cabeça dele. Eu não disse que ia cortar a cabeça dele? Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Mas ele estava afrontando o Deus de Israel? Estava? Ele estava afrontando o povo de Deus. Quem afronta você, afronta o Deus de Israel, meu amado.